Olá, eu sou a professora Suzana Luz, de Redação, e hoje eu vou trabalhar com vocês o tema número 3 da apostila do nosso curso, que trata sobre escola sem partido, entre a doutrinação e a censura. Veja, embora o projeto tenha sido arquivado, ou pelo menos temporariamente arquivado, em alguns estados e até algumas cidades, leis locais ainda tramitam sobre essa pauta, razão pela qual nós julgamos interessante que os alunos estivessem envolvidos com esse tema, com essa temática. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse tema está contida numa charge que vocês terão exibida agora, e vocês vão perceber que nessa charge eu tenho alguém, criando aí um personagem, parece o tipo de um Frankenstein, alguma coisa assim, e ele pega, um dos personagens fala assim, olha, dá aqui um conteúdo sem ideologia. No que o outro personagem responde, mas um conteúdo sem ideologia já não é uma ideologia? Então é uma reflexão, achei a charge bem interessante, exatamente por isso. Porque na verdade o que se pretende sempre, não tem como a gente abrir mão disso, é substituir um pensamento por outro. Na verdade, o que se fala hoje, e com o que eu concordo, é que alguns professores, nós não podemos generalizar, alguns professores confundem o momento da sala de aula, em que está ali aquele público cativo, para partidarismo, ou para pregação religiosa, ou para desdizer aquilo que as famílias, os pais, tanto trabalham com os seus próprios filhos. A partir disso, eu quero fazer algumas reflexões para que depois nós possamos falar da redação em si, tá bem? Então, qual seria a reflexão? A reflexão primeira seria, a escola, ela deve trabalhar com o conteúdo ou com opiniões, com ideologia do professor? Vamos pensar na seguinte situação. Por que é que, isso são os alunos que perguntam para mim, isso eu não entendo, por que é que o meu professor de Química está com o conteúdo atrasado, porque toda aula ele tem que falar sobre as eleições municipais, defendendo que este candidato é melhor, que o outro não é, que o outro é burro, que o outro é ignorante e o candidato dele é que é o bom, Então, até os alunos que são jovens, eles pressupõem o seguinte: o professor de Química tem que entrar na sala de aula e trabalhar Química. Bom, ao trabalhar a matéria da Química, supondo que ele ingresse num debate que envolva políticos, por exemplo, vamos pensar num tema que virá para frente, que é a questão dos agrotóxicos. Como é que esse produto gera câncer? Como é que esse produto desencadeia doenças em fetos? Um professor de Química pode trabalhar esse conteúdo livremente. E esse conteúdo está atrelado, está atado a questões políticas e ideológicas. Sem problema. Desde que isso esteja contextualizado no conteúdo, esse professor não está fazendo doutrinação. Ele está, sim, trabalhando de forma crítica um determinado conteúdo. Agora, o que nós vemos em algumas escolas não é isso. O professor deixa de lado o conteúdo e faz discurso político e ideológico, aula após aula, contando com aquele público cativo que ali está. Eu, inclusive, conheço um caso em que o professor defendia tanto um determinado partido político e um dia os alunos foram com o emblema de outro partido. E o professor colocou todo mundo para fora. Em escola particular isso, inclusive, porque considerou aquilo uma afronta, uma falta de respeito, porque todo mundo sabia a opinião dele, vir com aquele emblema do adversário era falta de respeito. Gente, isso é doutrinação, E o professor não tem a abertura para aquilo que a própria LDB, Leis de Diretrizes de Base do Ensino, determina: o respeito à liberdade de pensamento, à liberdade de crença, à liberdade de opinião. Lembrando que nossa Constituição também, ela diz que todo pluralismo de ideias deve ser respeitado, porque nós estamos num país livre, que nós podemos pensar aquilo que nós quisermos. Então,
quando se fala em escola sem partido, é porque alguns professores abusam tanto daquela plateia ali cativa, que, colocando a sua opinião acima do próprio conteúdo, que teve alguns setores da sociedade que falaram assim, ó, basta. Só que nesse basta, às vezes existe um tom um pouco elevado, concordem comigo, que acaba levando para o outro lado, para o lado da censura. Então, nós temos aqui no texto de apoio da nossa apostila uma situação em que o professor estava falando sobre o sistema de trabalho na Idade Média, em que o trabalhador não tinha um salário, em que o trabalhador não tinha um horário fixo, em que se o trabalhador não rendesse aquilo que o patrão quisesse, precisasse, ele tinha castigos físicos. E uma aluna pegou e levantou a mão e falou, professor, então isso aí está parecendo a minha mãe, coitada, porque ela é exatamente assim. Ela trabalha o dia inteiro, cozinha, cuida da casa, e se ela não faz aquilo que meu pai quer, meu pai bate nela, né? Bom, para a escola sem partido, o professor não poderia refletir sobre isso, porque ele estaria saindo do conteúdo, né? Então, notem que nós temos aí um paradoxo. Será que me prender totalmente ao conteúdo, eu também vou prender a atenção do meu aluno? Né? Claro que não. O aluno hoje requer essa criticidade. Ele é crítico nas redes sociais, ele quer ser crítico na sala de aula também. Só que eu tenho que respeitar as opiniões dentro do seu pluralismo, dentro da liberdade daquele aluno se expressar. Certo? Nessa polarização que nós vivemos na última eleição presidencial, eu conheço casos de alunos que foram totalmente calados por seus professores porque eles pensavam diferente. E acho que isso não é o lugar na sala de aula, né? Por isso que nós temos aí essa concepção, é uma lei da mordaça ou é uma lei do bom senso? Aí eu vou me remeter novamente aos textos de apoio da nossa apostila do curso de redação Suzana Luz. Eu entrei no blog do Escola Sem Partido, do site escolasempartido.org, e achei um depoimento lá bem interessante que é bem representativo de como aqui no Brasil nós não temos, pelo menos no meio acadêmico, um respeito à liberdade e ao pluralismo. É só um exemplo, tá? Não quero generalizar, mas faz refletir. É um texto do Henrique Galvão, em que ele fala o seguinte, olha, cheguei ao final do 4º período do curso de filosofia e gostaria de revelar alguns números que são muito interessantes. Então ele faz uma lista de autores de direita e de autores de esquerda, tá? Eu vou ler o nome dos autores de esquerda para vocês, vamos ver se vocês reconhecem algum, tá? Autores de esquerda, Marx, Rousseau, Foucault, Derrida, Sartre, Zizek e todos da escola de Frankfurt. Estudaram? Eu estudei. Tanto no curso de letras, na minha pós-graduação em letras, no curso de direito, na minha pós-graduação de direito processual civil, eu estudei todos esses autores. Agora, vamos pensar nos autores de direita. Burke, Tocqueville, Russell Kirk, ai que nome difícil que tem aqui, mas eu vou tentar falar, tá? Oakeshott, Scruton, Sowell, Ortega y Gasset, já ouviram falar? Eu já ouvi falar porque eu sou curiosa e fui atrás, mas eu não estudei nenhum desses autores na universidade. Então, ele mostra o seguinte, nós temos nas universidades uma seleção de autores que são estudados e outros que são deixados de lado. Isso já não indica para nós uma doutrinação? Será que isso já não nos revela? Se a própria universidade nos, entre aspas, esconde esses outros autores de direita, será que nós que somos professores conseguiremos trabalhar com os nossos alunos esse pluralismo? Ou será que seremos sempre tendenciosos? Nas minhas provas, depois fui fazer uma análise, puxei esses nomes no meu computador, nas provas que eu já elaborei de interpretação de texto e de redação, não tinha um autor de direita, todos autores de esquerda. Por quê? Porque em ambas as faculdades eu estudei apenas autores de esquerda. Então, o ideal seria o quê? Seria que desde a academia as pessoas já tivessem contato com vários autores de várias correntes filosóficas, nem que fosse para criticar essa ou aquela, e definitivamente não é o que acontece. Ele também faz uma comparação dizendo o seguinte, olha, fiz um levantamento na biblioteca da minha universidade, então os autores de direita
Menger e Jevons, da escola austríaca, tinha um livro. Mises, principal opositor a Marx, 5 exemplares. Thomas Sowell, 0. Kirk, 0. Scruton, 1 exemplar. E o livro dele, inclusive, que tinha lá, não era sobre filosofia, era sobre arquitetura. Tocqueville, 0. Burke, 1 exemplar. E aquele Oakeshott, 0. Agora, na mesma biblioteca, quantos exemplares de Marx, do Capital de Marx tinha? 79. 3 exemplares de O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, de Lenin, e 31 exemplares relacionados ao leninismo. 61 exemplares de Habermas, 30 de Foucault, 2 de Zizek, 17 de Lukács e 36 exemplares de Rousseau, né? Sabe, fica uma coisa, para mim, pelo menos, chocante, porque eu gosto muito do contraditório. Exemplo, li livros que são favoráveis à Lava Jato, li livros que são contrários à Lava Jato. Eu acho muito legal quando a gente pega esses pontos, né, divergentes, estuda e repassa para os alunos. Mas, de repente, eu tenho aqui os dados de pelo menos uma universidade, e eu acredito nisso porque na minha também é assim, em que há sempre uma convergência para um lado só, e a isso se dá o nome, sim, de doutrinação. Nós não podemos esquecer que hoje está aí mais na moda aquelas escolas religiosas, né? E que, na verdade, você só se matricula lá se você quiser aceitar esse contrato de que vai haver uma doutrinação religiosa ali. Existem também as escolas militares, que também pendem para esse lado, né? Então aí nós vamos entrar numa situação em que essa doutrinação, ela acaba acontecendo de forma explícita, existe um contrato, os pais já sabem que vai para esse lado, mas notem que elas não colocam em prejuízo o conteúdo é ministrado, né? E ali você vai ter uma aula especial de religião, você vai ter algum momento especial para cantar o hino à bandeira, né? Então essas escolas são colocadas como uma situação de saída, mas ainda assim elas não estão muito bem relacionadas com a questão da escola sem partido, né? Aquela escola estadual, aquela escola federal, aquela escola municipal, que não tem essa tendência nem religiosa, nem militar, de nenhuma dessas doutrinas ou dessas posturas. Ainda nós temos o problema que existe em sala de aula de doutrinação ou o outro lado, que seria a censura. O professor estaria ali sendo censurado a todo momento, caso ele desenvolvesse alguma questão que envolvesse sua própria opinião ou a opinião do aluno. Quero que vocês tenham bastante cuidado com esse tema, principalmente pensando nos vestibulares do meio do ano. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele veio para criar em vocês uma reflexão e a partir daí vocês têm que organizar o texto naqueles moldes do Enem. Ou seja, uma introdução em que você vai colocar o tema e já a sua tese. O que está entre a doutrinação e a censura? Qual a tese? A sua tese vai estar aqui, ó. Aquilo que você propuser, né, como tese, vai estar exatamente respondendo a essa equação. Aí com seus correspondentes argumentos, você pode usar filósofos, você pode usar trechos de poemas, você pode colocar exemplos como esses que eu também mencionei, né, fazendo essas reflexões sobre, e na conclusão você vai ter que colocar uma proposta interventiva, né, dizendo, olha, o que a lei de diretrizes de base da educação deve determinar? Né? O professor pode parar a sua aula ali de química, de física, de colocação de vírgula e para defender esse candidato ou aquele, condenar o contraditório? Isso sim, eu acho que não seria um bom caminho, não é um bom caminho, que inclusive despertou todo esse debate. Um grande abraço da professora Suzana Luz, bom texto, boa redação, bons vestibulares, bom Enem pra gente nesse ano de 2019.